longe de ser um professor, então essa é uma habilidade que eu não tenho muito. Mas, nesse sentido, eu vou pedir para a gente fechar os olhos, que eu vou fazer uma oração, pedir a iluminação do Espírito Santo para ele dar guiando e ajudando a gente no entendimento desse estudo, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos para estudar um pouco mais a Sua Santa Palavra. Hoje abordaremos um assunto bem específico, onde quer que nós possamos realmente entender aquilo que foi dito e que possamos também pesquisar aquilo que foi dito, para entendermos realmente as evidências que o Senhor deixou para nós, para nos guiarmos nos últimos dias. Esteja conosco durante o estudo, é isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, e talvez dê uma travadinha, mas um segundo. Eu atualizei aqui minha versão do Skype e deu uma mudada, né? Ficou interessante na hora de compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Sim, Rodney. Tá, beleza. Ó, diferentemente dos outros estudos, eu não vou maximizar para ficar só a tela do Apocalipse, tá? Eu vou deixar aqui porque eu quero ir dando uma navegada entre os slides, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Anteriormente, a gente, quando iniciou o estudo de Apocalipse, João teve a revelação do Apocalipse e se você perceber, o livro tem uma certa estrutura, tá? E dentro dessa estrutura, Jesus vai construindo uma narrativa aonde ele coloca alguns eventos para que a gente vá construindo a história. Para nós hoje, vivendo em pleno 2020, é um pouco mais fácil, às vezes, de compreender toda essa história. Por quê? Porque de Jesus, do apóstolo João, até nós hoje, praticamente 98% dos eventos já aconteceram. Então fica fácil da gente pegar a Bíblia e comparar com a história e saber o que aconteceu e o que não aconteceu, tá? Nesse sentido, é importante a gente lembrar o seguinte: lá no início a gente teve o estudo falando das 7 igrejas. Vocês lembram das 7 igrejas? Que as 7 igrejas ali, cada uma eram cartas endereçadas a igrejas da época, mas que essas cartas também tinham mensagens que serviam para eras da igreja cristã ao longo da história. Vocês lembram disso? Que o Cauê até dividiu esse estudo em 2 semanas, de tão massivo que era, de tão longo que era. Depois nós tivemos o estudo dos 7 selos, que terminamos agora, na última semana. Certo? Foi semana passada. Agora nós vamos estudar as 7 trombetas. Então, Jesus revelou o quê? As 7 igrejas, os 7 selos e agora as 7 trombetas. Cada um desses eventos, eles têm algumas particularidades. Na época, no estudo das 7 igrejas, referiam-se a 7 períodos da igreja cristã. Dos 7 selos, referia-se a 7 períodos mundiais, de eventos mundiais. E agora a gente vai entender o que são o tocar dessas 7 trombetas. Tá? Para que fique um pouco contextualizado, eu queria mencionar que na história bíblica, e aí a gente, antes de entrar na Bíblia, só para poder recordar alguns assuntos, na Bíblia, na história da Bíblia, nas histórias bíblicas, sempre as trombetas eram mencionadas para 2 situações, tá? Quais eram esses eventos, tá? Toda vez que o povo de Israel saía para uma batalha, as trombetas iam junto com eles, com os soldados, e
elas faziam parte do contexto ali das batalhas. Se vocês lembrarem da história, de repente tem alguém aqui que possa não conhecer, mas quando o povo de Israel chega a Jericó, eles conseguem destruir o muro da cidade de Jericó tocando as trombetas. Então a gente pode já entender que as trombetas, elas estão ali vinculadas a algum contexto de guerra, de conflito, de batalha. Perfeito? Além disso, as trombetas também eram tocadas para outros eventos. Quais eram eles? Para as festas religiosas. Ou seja, tinham as festas religiosas judaicas. Sempre que elas iriam se iniciar, as trombetas eram tocadas. Então, as trombetas, biblicamente, elas eram utilizadas para duas situações, ou para guerras, ou para um determinado chamamento, ajuntamento do povo de Deus. Então, se a gente tivesse em mente, a gente vai entender que toda vez que soar uma trombeta no Apocalipse, é porque Deus está anunciando um conflito ou está anunciando um chamamento do seu povo. Tá fácil de entender dessa forma? Então é o seguinte, a gente tem que entender o quê? Em quais momentos essas trombetas foram tocadas, quais faltam a serem tocadas, tá? E isso que eu falei, o que é o toque de uma trombeta? É para anunciar uma batalha, uma guerra, ou é para chamar o povo de Deus para algum evento, certo? As sete trombetas, ela está sendo explicada nos capítulos 8, 9 e 11 de Apocalipse, tá? E a partir de agora a gente vai começar a estudar cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Espero que não trave. Deixa eu tirar aqui. Bom, então vamos lá. As sete trombetas, tá? Então tá falando aí que é dos capítulos 8 a 11, tá? Que vem falando de uma sequência histórica que nós vamos descrever agora. Aqui no estudo vem falando que a linguagem e as imagens são complexas e as suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vista diferentes. A Bíblia, ela é interpretada de várias formas diferentes, tá? Tem alguns... Deixa eu fechar essa telinha que apareceu, acho que vocês estão vendo aí, né? Tem algumas interpretações que mencionam outros eventos, tá? Porém, há uma certa linha protestante que está de acordo que o que vai ser estudado agora é o mais coerente, tá? E o meu ponto de vista, eu cheguei até a ver um outro ponto de vista, não foi muito ok para mim, para o meu entendimento, tá? Então eu também vou ficar com esse estudo aqui que a gente está seguindo. As trombetas recapitulam a história desde um ponto de vista particular, em alguma extensão paralelamente a outros ciclos de sete encontrados no Apocalipse. Isso aqui é irrelevante, a gente está falando, a gente já falou. Devemos estudar os antecedentes bíblicos do que vai ser descrito aqui, antes de tentar identificar seu cumprimento. Perfeito. Eu vou já começar a fazer agora o chamamento aí. E vou pedir para o Toninho. Toninho, você pode ler para a gente Apocalipse 8, versículo 2 a 6? Com certeza. Apocalipse 8, de 2 a 6. 2 a 6, isso. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar.
Ok, então aqui está dando uma introdução para começar. A introdução para começar é ótimo, né? É uma introdução ao toque das 7 trombetas, tá? O que eu gostaria que nós atêssemos aqui, que priorizássemos nesses versículos? Aqui é colocado uma cena, tá? Onde aparecem anjos, onde aparece Jesus, etc. Mas o objeto que é o protagonista, que é o personagem principal desses versículos, é o incensário e o incenso, e o que ele faz, tá? Eu não vou me ater a entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai começar a entrar em outro assunto e vai acabar se prolongando nisso, que é a função do incenso dentro do santuário, que está descrito ali no Antigo Testamento, enquanto o templo existia com o povo de Israel, tá? O que o incenso, o altar de incenso fazia? O que ele representava, tá? O altar de incenso nada mais era do que as orações que subiam para Deus, para Jesus, a intercessão de Jesus das nossas orações. Basicamente, para ficar de uma forma bem simples, é isso, tá? São as nossas orações indo até o encontro de Jesus e ele intercedendo, intercedendo essas orações junto ao Pai. Basicamente é isso. Então, antes de soar essas trombetas, vamos entender a seguinte forma: que cristãos, toda vez que vai tocar uma trombeta, há muitos cristãos orando e Jesus ali intercedendo essas orações, certo? Então, só para a gente ir construindo uma linha de raciocínio, tá? A trombeta, quando soar, ela está anunciando uma guerra, está anunciando um chamamento do povo de Deus. E que entre o tocar de cada trombeta, há o trabalho desse incenso, que como fumaça, como diz aqui os versículos, eles estão em todo o tempo. Ou seja, é Deus, Jesus, intercedendo nossas orações no intervalo de cada tocar de trombeta. No livro Patriarcas e Profetas tem essa menção referente a isso. Diz o seguinte: o incenso que subia com as orações de Israel representava os méritos da intercessão de Cristo diante do véu do lugar do Santíssimo. Estava um altar de intercessão perpétua diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus. Resumindo, orações que vão a Cristo e ele é o único intercessor dos nossos pedidos referente diante do Pai. Certo? Vamos lá. A primeira trombeta será tocada. E daí... Só um minuto. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui assim, ó. No versículo 3, vamos lá. Fala assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, certo, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aí o quarto: e da mão do anjo subiu a presença de Deus e fumaça do incenso, com as orações dos santos. O que significava os santos aqui? Os santos, nós somos a nação santa, tá? Quando a gente diz santo, e é interessante a gente entrar nesse detalhe, foi o Edivaldo que falou, porque eu não tô vendo, tô vendo minha tela, tá? Eu não tô vendo ninguém agora. Foi o Edivaldo que falou, né? Sim, foi eu. Edivaldo, é o seguinte, a Bíblia, toda vez que se menciona a santo, são aqueles que são seguidores de Cristo, tá? Não há nenhum privilégio, não há uma hierarquia dentro das pessoas para poder dizê-las se elas são santas ou não. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, escolhida por Deus. O que isso quer dizer? Os santos são aqueles fiéis a Cristo que estão orando por um livramento, por algo que eles desejam.
Nós vamos entrar nas histórias aqui e talvez vai ficar claro o porquê que essas orações, eles tinham essas orações. Se você recapitular o estudo das 7 igrejas e das 7 selos, você vai ver que a história, que durante o desenrolar de toda a história, desde que o João escreveu o livro de Apocalipse, os cristãos foram perseguidos. E muito perseguidos. E eles continuavam fazendo o quê? Pedindo a Deus por eles e pelos outros. E Deus continuava atendendo os seus pedidos. São essas orações. Esse cenário que você descreveu aí nos versículos, do anjo se colocou de pé, o incenso de pé perante ao trono, etc. e tal, nada mais é do que as orações dos santos chegando a Cristo. E ele intercedendo essas orações. Eu consegui ser claro nessa explicação? Rodney. Sim, entendi. Edivaldo, só complementando o que o Rodney já explicou, né? O santo, que a Bíblia chama de santo, é todo aquele que aceitou Jesus. Então ele não é santo porque a santidade existe nele, ele é santo porque a origem da palavra santo significa separado para um propósito específico. Exato. Por isso que a Bíblia são as sagradas ou a Santa Escritura, né? A Escritura separada para um propósito específico. Então quando eu e você somos chamados de santo, é porque nós estamos sendo separados por Deus para um propósito específico de adorar a Deus. Eu vou ler rapidinho aqui, não quero tomar o tempo do estudo do Rodney, mas, por exemplo, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então mostra que os santos têm características de Cristo, né? Aí, 1 Pedro 1:15-16, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Entendeu? Ah, beleza, sim, agora ficou bem explicado, obrigado. Porque o que acontece? Na Idade Média, a palavra santo tomou um outro significado, pela prática que tinha na época, e que se perpetuou e que segue até hoje, que é a canonização de seres humanos, de pessoas, de pecadores, colocando eles a um nível acima de nós. Biblicamente, isso não existe. Isso foi tido como uma ação humana dentro da organização da Igreja Romana da época, entendeu? Então, foi ótimo esses versículos aí que o Cauê leu pra gente, porque dá exatamente o significado bíblico do que é santo. Nós somos santos. Se nós escolhemos a Cristo, nós fazemos parte desses santos. É exatamente isso. É exatamente isso. Norma, eu posso pedir para você ler Apocalipse 8, versículo 7 pra gente? Sim. 8, versículo 7, não é isso? Isso. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Peraí, gente. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Gente, eu juro que eu queria desenhar para vocês aqui, tá? O que acontece? Nós, hoje, graças a Deus, temos uma liberdade extrema que o povo, a maioria das pessoas que viveram nessa terra não tiveram. Que é o quê? A gente não vive sob um regime de um reinado, de um império, de algo que governa tudo. Hoje nós somos muito livres, né? E por que eu estou dizendo isso? Na época que o Apocalipse foi escrito, na época que Jesus viveu, né? E durante centenas de anos depois disso, o mundo estava sob o Império Romano, tá? Nós já falamos desse Império Romano, de suas características um pouco para trás. Foi uma época
em que o povo, independente se era cristão ou não, mas principalmente os seguidores de Cristo, sofreram muito, porque eles eram como rolo compressor. Se vocês se lembrarem de algum filme não bíblico que relata uma história do Império Romano, vocês vão ver quão cruéis os imperadores, a maioria deles foram. Se vocês podem lembrar, de repente, de Ben-Hur, enfim, tem vários aí, Gladiador, enfim. Eles eram terríveis, eles eram terríveis. E por que eu estou dizendo isso, tá? Tem alguém aqui que, de repente, não tenha estudado o livro de Daniel. No capítulo 2 do livro de Daniel, fala do sonho do Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele sonhou com uma estátua e etc e tal. Resumindo, essa estátua era dividida por metais. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de bronze, né? Enfim, e assim por diante. Isso queria dizer o quê? Cada metal, cada parte do corpo da estátua era um império que ia reinar a terra. E Daniel foi bem claro no livro referente a isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas pernas, que eram de ferro, se referia-se ao Império Romano. Esse império seria o último que dominaria o mundo. Após ele, haveria um contexto lá que Jesus voltaria, tá? Dito isso, eu quero que vocês entendam o seguinte, quando o Império Romano for destruído, através do princípio que eu tenho, bíblico, do estudo do livro de Daniel, eu entendo que não haverá mais nenhum império que dominará o mundo. E se nós formos buscar na história, o que aconteceu? Após o Império Romano ser destruído, nenhum outro império conseguiu governar tudo. Houve sim algumas tentativas, como um deles que eu vou citar hoje aqui à noite, foi o Império Otomano, dos árabes, tá? Mas houve também tentativas de Napoleão Bonaparte. Houve tentativa frustrada recentemente, que o projeto do nazismo de Hitler era sim de um governo total, de uma liderança mundial. Não será possível que ninguém governe mais o mundo, tá? E qual que é a principal característica de um império? O império detém o poder, principalmente o poder militar, tá? Nenhum outro país consegue derrotá-lo militarmente. Por isso que ele tem todo esse poder diante dos outros, das outras nações. Hoje você pode falar, nossa, mas hoje tem os Estados Unidos da América que é extremamente forte. Não é bem assim, porque a China não se sujeita aos Estados Unidos. A ex-União Soviética e a atual Rússia nunca se sujeitou aos Estados Unidos. Ou seja, não é uma hegemonia mundial o possível império norte-americano. Tanto é que nós vamos estudar sobre isso no Apocalipse 13. Tem um capítulo que fala exatamente desse momento que a gente tem como Estados Unidos da América. Tá? Então, quando soa essa primeira trombeta, o que acontece? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, etc. e tal. O que eu posso entender aqui nesse versículo? Eu não vou me ater aos anos, tá? Porque senão vai ficar aquela coisa que a gente não vai nem memorizar, perfeito? Mas teve um momento que tinha Constantino, o Constantino era o imperador de Roma, certo? E ele repartiu o império em 3 partes. E cada parte do império ele deu para um filho dele. O que era o Império Romano? Eram todas as nações que eles haviam conquistado, tá? Até aquele momento, as nações que foram conquistadas era o mundo conhecido da época. Como ele repartiu o império em 3 e distribuiu para cada filho automaticamente passou a governar aquele trecho de terra. Só que estava havendo um movimento na Europa, em toda a Europa. Haviam 10 tribos bárbaras que
não queriam se sujeitar muito ao poder de Roma. Mas qual é a principal característica de um império? É eles dominarem militarmente todas as regiões. Ninguém pode brigar com eles, porque eles são superiores a todo mundo. Porém, algumas tribos não queriam se sujeitar a esse domínio. E o que aconteceu? Uma das tribos, que é a tribo dos visigodos, que inclusive posteriormente eles foram exterminados, tá? Eles atacaram uma dessas regiões que pertenciam a um dos filhos de Constantino. E como que eles atacaram? Eles vieram pelas montanhas. E eles vieram destruindo tudo. A região que pertencia a um dos filhos de Constantino foi extremamente dominada pelos visigodos. Se você for puxar na história, aqui até está dizendo, né? O império foi repartido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. Aí não tinha criatividade para dar nome para os filhos, né? O primeiro ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha. E o segundo com a Itália, Ilíria e o norte da África. E o terceiro com Constantinopla e o Oriente. Do ano tal ao ano tal, foi invadida a terça parte do Império Romano, a saber, a parte central do Império Romano, pelos visigodos, que é isso que eu estou falando, sob o comando do Alarico. Os invasores são simbolizados pela Saraiva, pois vinham das regiões gélidas do norte da Europa. Tá? Então, entenda que esse primeiro tocar da trombeta seja essa invasão. Por quê? Porque haverá mais 2 invasões que vão exterminar os outros 2 territórios. Certo? E essa invasão veio por terra. Se você ler bem no versículo, ele fala o seguinte: e foram atirados, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terceira parte da terra. É enfatizado isso aqui. Por quê? Porque o ataque foi terrestre. E isso se diferencia dos próximos ataques que virão. E a Bíblia vai dar as características disso. Então, entende-se, e eu não vou me estender muito aqui, não vou nem querer entrar no detalhe da história, que esse primeiro ataque à região central do reino do Império Romano seja esse primeiro tocar da trombeta. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, me interfere, porque eu não estou vendo vocês, tá? Daí, tem o tocar da segunda trombeta. Eu tenho outra dúvida. Vamos lá. Sim, pelo que eu li, já tinha lido antes, o meu entendimento aqui isso daqui foi uma visão de João, certo? Certo. Certo? E, para mim, essa visão de João não tinha acontecido. Então, você está falando que essas visões de João aconteceram. É isso? Para nós aconteceram, para ele ainda não. Porque isso aqui aconteceu no ano 400. João morreu por volta do ano 60. Não, eu sei. Então, por isso que foi uma visão de João, por isso que ele escreveu isso, né? Sim. Tá. Sim. Mas para mim era uma visão de João que ele escreveu que isso daqui, para mim o Apocalipse, essa parte era que ia acontecer. Eu não imaginava que já aconteceu, igual você está explicando. Ah, entendi. Para João iria acontecer. Para nós hoje, olhando para trás, a gente já vê. Já aconteceu, tá? Por isso até que no início eu até falei, para a gente tentar identificar o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. Porque no final a gente vai falar disso. Entendeu? Então, e assim, entende que... Beleza. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira tocada da trombeta, lembrando, o que é o toque de uma trombeta? É um alarme de uma guerra ou um chamamento do povo. Certo? Aqui, vamos entender que, já no próprio versículo que foi lido, dá a entender que é guerra. Porque vem com fogo, foi destruída, é uma guerra. Então, tem vários detalhes que a gente pode, sim, fazer essas analogias. Aí vem o tocar da segunda trombeta, que é Apocalipse 8, versículo de 8 a 9. Eu posso pedir para a Jana ler para a gente, por gentileza?
Vou ler, tá? Beleza. 8 e 9, né? Isso. O segundo anjo tocou. Foi jogada no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A terça parte do mar virou sangue. A terça parte das criaturas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. Beleza. Então, entenda o seguinte: como naquele primeiro soar da trombeta, apareceu uma montanha destruindo tudo de novo, como a montanha foi tacada no mar, certo? E uma terça parte de tudo foi extinto ali, certo? O que acontece? Vamos lá. Lembra que o império foi dividido em três. Constantino dividiu entre os seus três filhos. A parte central foi praticamente dominada ali pelos visigodos, certo? Acontece que tinha uma região que ficava ali, que era um dos filhos de Constantino que imperava ali, que cuidava, que ficava ali na região do mar Mediterrâneo, certo? E aconteceu que uma das tribos europeias, e assim, as histórias das 10 tribos europeias são fantásticas, porque três dessas tribos eram 10 tribos, três foram exterminadas, inclusive os visigodos e essa que eu vou falar agora. Sobraram 7, e essas 7 que sobraram foi que deu origem aos países europeus que nós conhecemos hoje, tá? Então é através dessas tribos que nós, por exemplo, os vikings, os bretões, os germânicos eram tudo tribo que não que se opunha ao Império Romano na época. Mas essa é um capítulo de uma outra história. Então é o seguinte, tinha os vândalos. Isso também é profecia de Daniel, né? Os 10 dedos da estátua simbolizavam esses 10 reinos aí. Sim, é verdade. É verdade. Tinha os vândalos, que não à toa eles tinham esse nome, porque a palavra vandalismo foi extraída a partir dos vândalos. Eles não são vândalos por causa do vandalismo. Não. A palavra que nós conhecemos hoje como vandalismo só existe porque existiram os vândalos. Porque eles eram terríveis. E adivinhe qual era a arte desses caras? A arte marítima. Eles atacavam pelo mar. Os caras eram mestres nisso. Adivinha como que eles atacaram uma outra parte do Império Romano? Lembra que a primeira foi destruída pelos visigodos. Agora os vândalos chegaram pelo mar. E até para vocês terem uma ideia, em uma noite, eu acho que fala aqui, inclusive, em algum momento, em uma noite, eles conseguiram destruir metade dos navios romanos. Em uma noite. Os caras eram terríveis. E eles dominaram ali aquela região por um tempo, até eles serem destruídos. Perfeito? Então entenda o seguinte: os visigodos destruíram uma primeira parte no primeiro tocar da trombeta. Os vândalos eles destruíram uma segunda parte do Império Romano através dos vândalos. Inclusive, uma das grandes glórias do Império Romano era dizer que o Mar Mediterrâneo, se vocês conseguirem visualizar no mapa onde está o Mar Mediterrâneo, que fica entre o sul da Europa e o norte da África, né? Ali era uma grande glória, que eles chamavam o Mar Mediterrâneo como Mar Nostrum, nosso mar. E ao ser atacado por ali, os vândalos tiraram um troféu da mão dos romanos, né? Então, entende que esse segundo tocar da trombeta seja nesse momento. Tocou, é um clamor de guerra, onde foi ataque marítimo, e é bem específico, se você reler o versículo, você vai ver que foi um ataque pelo mar, ao contrário do anterior, que foi pela terra, e ao contrário do próximo que nós vamos ver na sequência. Eu estou conseguindo ser didático, eu tô conseguindo explicar bem. Se tiver alguma dúvida, a gente pergunta. Beleza? Ô, Rodney, tá bem explicadinho, viu? Tá ótimo. Pode continuar aí. Só quero fazer um comentário que o Apocalipse é um livro simbólico, né? Então, Sim. quando diz a terça parte,
para as pessoas não entenderem isso de forma literal, que foi exatamente a terça parte, né? Mas significando que não foi a totalidade, mas foi uma parte daquele território, né? Como você tem dito aí. Só isso Então, aí. Totalmente. Toninho, Toninho. Eu quero Oi? perguntar pro Toninho. Toninho, Daniel que você falou, o que é? Qual que é, Daniel? Então, a estátua era dividida em várias partes. A cabeça era de um metal, o corpo, o busto ali era de outro metal, as pernas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro com barro. E a aplicação profética é que esses dedos dos pés simbolizavam 10 reinos que viriam, nasceriam das pernas, que é os ferros. Então os pés são de ferro com barro. Se você ler lá Daniel, essa é a descrição que ele faz dos pés, que é ferro misturado com barro. Tá. E é justamente, esse ferro misturado com barro é justamente porque não existiria mais um reino mundial, que o Rodney bem falou. Por isso que ele é misturado, os pés. Ele não é um metal único. E os 10 dedos simbolizavam esses 10 reinos. O Edivaldo, Entendi. deixa eu só fazer dentro disso aí que o Toninho falou, eu queria fazer uma observação, tá? Só voltando em Daniel 2, porque Daniel 2, cara, o capítulo de Daniel 2, na minha opinião, fora os evangelhos, que são a vida de Cristo, na minha opinião, Daniel 2 é o livro mais importante da Bíblia. Porque se você pegar todo o relato bíblico, toda a história bíblica, Arca de Noé, Sansão, Moisés, se você acreditar que isso é lenda, se o cara não acreditar em nada, falar tudo lenda, beleza, é a crença dele. Só que nenhum ateu na história conseguiu derrubar o que está escrito em Daniel 2. Porque Daniel, ele nominou impérios que não existiam ainda. E é interessante, em algum outro momento, a gente fazer estudo de Daniel. Ou seja, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, e ele nominou isso. O peito, que era de prata, representava o Império Medo-Persa, que destruiu o Babilônico e dominou o mundo. Depois, o quadril seria de bronze, que era o Império Grego, que destruiu o Império Medo-Persa. Depois viriam as pernas de ferro, que seria o Império Romano, que destruiria o Império Grego. E depois do Império Romano, chega nos pés, que é uma mistura de ferro com barro, que daí entra nesse contexto dos 10 dedos, que não haveria uma hegemonia mundial mais, um poder mundial. Haveria uma mistura, que daí eu vou deixar para frente que o Apocalipse vai tratar desse assunto. Ok? Não, E que depois disso, no sonho, vinha uma pedra arremessada do nada e que bate no pé e destrói toda a estátua. E que a gente entende, e não só entende, como a interpretação é clara, que é Cristo voltando e destrói toda a história humana, e ali ele estabelece o reino dele, que é maior que todos os outros. Esse é o contexto de Daniel 2. É claro, porque diz que a pedra não foi cortada por mãos humanas, né? Então simboliza Exatamente. que é Jesus voltando e destruindo todos os reinos e implantando finalmente o reino de Deus. E lembrando que em Daniel, no livro de Daniel, ele cita o Império Medo-Persa, ele cita o nome do imperador que ia derrubar Nabucodonosor, que haveria de vir, ele cita o Império da Grécia, que era a mesma coisa, eu falo hoje assim para vocês aqui, ó, gente, sabe a Bolívia? A Bolívia vai fazer uma guerra e vai dominar todos os países do mundo. O contexto de Daniel é exatamente esse, ele falar que a Grécia iria ser um dos próximos reinos mundiais. É um absurdo eu falar que a Bolívia seria um reino mundial. Seria mais ou menos essa proporção. Para você ter ideia de como nem os ateus hoje não conseguem derrubar Daniel. Por isso, é um dos motivos que a Bíblia se sustenta até hoje. Porque como que vai falar? Porque são profecias que se cumpriram. Entendeu? Então, é interessante entender esse contexto. Não sei se ficou claro com o que o Toninho e com o que eu falei, mas exatamente essa é a minha crença. O que sustenta parte da minha fé, eu posso dizer para vocês, que é o livro de Daniel. De verdade. Para mim ficou bem claro e pode ter certeza, eu vou ler sim. Legal.
Se quiser, a gente Se estuda Deus junto, se quiser, quiser. mais pra frente, né? Se a gente finalizar o Apocalipse, aí a gente parte para Daniel, porque realmente as Aham. profecias ali não tem como, né? Elas já se cumpriram, e igual o Rodney falou, é citado os nomes, todos os impérios, né? E toda a visão de Daniel. Então vai ser bem bacana a gente estudar. O estudo de Daniel é tremendo mesmo. E para mim também foi um ponto marcante na minha conversão também. O Foi Toninho, ponto-chave. quando ele estudou, ele falou assim, Não tem como negar Ah. as profecias dali. É igual o Rodney falou, ele especifica aqui os nomes, os reinos. É muito claro. Mas aí você vai falar assim, na história de Daniel tem os 3 jovens que foram jogados na fornalha ardente e tal. Você fala, cara, pra quem é cético, pra quem não crê, né? Putz, que mentira do caramba isso aí, né? Não sei se vocês sabem, no século passado, a arqueologia achou a antiga Babilônia. E achou muita coisa. No Museu de Berlim tem o portal intacto, que era da entrada da cidade, que na Bíblia narrava quando os hebreus entraram na cidade. E pior, Azul com existem... um leão com asas, né? Exatamente. E não só isso, existe relato da Babilônia, porque eles tinham as escritas deles lá, dos jovens hebreus que tinham o nome deles, igual está na Bíblia, citando que foram jogados, foram punidos numa fornalha ardente e sobreviveram. Mano, se a arqueologia não provar a Bíblia dessa forma, eu não sei mais o que pode ser. De verdade. Então, assim, tem muita coisa que seria legal de estudar em outro momento, mas Daniel realmente é um livro espetacular. Tá? Como o Jocasta não se posicionou, eu vou fazer aqui. Então tá votado, é o próximo estudo. Votação encerrada. Boa, boa, boa. Bom, eu vou pedir a Vitória. A Vitória tá aí? Oi, eu tô. Vitória, você pode ler pra gente aí Apocalipse 8, de 10 a 11? Leio, só um minutinho. Qual que é o capítulo mesmo? Apocalipse 10 a capítulo 8, capítulo 8, versículo 10 e 11. Ah, tá. Pode começar? Por favor. Então ele fala assim: E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vamos lá. Tocou mais uma trombeta. Prestando atenção no que a Vitória leu pra gente agora. É uma guerra ou é um chamamento de um povo? Eu entendo que é uma guerra. Certo? Como as duas anteriores. E vamos reparar uma coisa. Na primeira trombeta falou de uma terça parte. Na segunda trombeta falou de uma terça parte. Na terceira trombeta falou de uma terça parte. Lembra que o reino foi dividido por Constantino por quantas partes? Para 3 filhos. Cada trombeta destruiu uma terça parte aí. Então, por mais que Apocalipse seja simbólico, ele também tem uma literalidade numérica muito importante para a gente entender. Só que, diferentemente da primeira trombeta, que os visigodos vieram das montanhas, diferentemente da segunda trombeta, que os vândalos vieram do mar, a terceira trombeta tem uma particularidade, que é o ataque pelos rios. Aí você fala, pô, se o primeiro pedaço de terra lá da Europa, que era do Império Romano, foi destruído pela montanha, o segundo pelo mar, e sobrou um terceiro pedaço, esse terceiro pedaço foi destruído através do quê? Do rio. Daí, você puxa na história e vai ver que tinha um povo que eram os Hunos. Deixa eu passar aqui. Os Hunos, que eram liderados por um cara chamado Átila.
que entre os anos aí, ó, 433 e 453, ele atacou uma parte do Império Romano através do rio Danúbio. E pela história, e aí, quando eu estava estudando isso aqui, até para a gente poder trocar essa ideia, eu fui ver, eu dei uma pesquisada, o ataque dele era, sim, pelos rios, e ele tinha uma característica terrível. O cara era o horror. Ele destruía todas as cidades que beiravam os rios. Não deixava ninguém vivo. Tanto é que ele tinha um apelido, que está tipo, até escrito na última frase aí, né? Na última linha do que está escrito. O apelido dele era o flagelo de Deus. De tão horrível que ele era. O que quer dizer aquele absinto? O absinto é o amargo, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade ou a infelicidade de experimentar absinto. É uma bebida com teor alcoólico mais alto do mundo, né? É extremamente amarga a bebida. O porquê? Porque, como diz no capítulo, ele tornava a realidade daquelas pessoas em amargo, porque o cara destruía tudo. Ok? Eu quero ler aqui de um livro que eu tenho como referência, que tem uma citação que fala sobre esse sujeito aí. O histórico jordanês tal disse que os hunos eram mais cruéis do que a própria crueldade. Olha o nível. Isso é história, isso aqui não é Bíblia, tá? É história diz pra gente. O próprio Átila disse uma vez, esse próprio comandante aí, que a gente está falando dele, olha o que ele falou. Uma estrela está caindo diante de mim e a terra está tremendo. Deixa eu voltar no versículo. Olha só que coincidência ou não. Uma estrela está caindo diante de mim e a terra está tremendo. Eu sou o martelo do mundo. Aí aqui o autor diz o seguinte: não é impressionante que ele tenha usado as palavras de uma profecia que ele nunca leu antes? Ou seja, ele se intitulava exatamente, ele se considerava exatamente as características do que o versículo disse aqui. A estrela que caiu, que ele era terrível como martelo. Então, a gente chega no final de 3 toques de trombeta. O que isso quer dizer? Que aquele reino do Império Romano, que foi dividido entre os 3 filhos de Constantino para serem governados, cada um desses territórios foram derrubados por 3 tribos bárbaras. Uma pela terra, uma pelo mar e uma pelos rios. Se o Império Romano era dividido por esses 3 e foi derrubado os 3, o que quer dizer isso? Que o Império Romano foi destruído completamente. Vocês concordam comigo ou não? Aí vem o toque da 4ª trombeta. E o que a 4ª trombeta me diz? Se a lógica que eu tentei construir com vocês agora é que as 3 partes se destruíram, logo o todo se destruiu. E agora a gente vai ler a 4ª trombeta e vamos ver exatamente o que ela diz. Eu posso pedir para a Lid ler para a gente? Pode. Lid, você pode ler para a gente? 13. Isso, 8, 12 a 13, por gentileza. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Opa, show de bola. Então tá tocando a 4ª trombeta. 4ª trombeta. E daí, antes da gente entrar na questão ali do sol e tal, tem uma águia voando, dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra. Por causa dos 3 anjos que ainda tocarão as próximas trombetas. E daí eu quero que vocês entendam o seguinte. E aí qualquer pesquisa de Google, vocês vão achar isso.
Sabe como que era intitulado o imperador romano? Ele era intitulado como o Sol. Ele era o Sol da Justiça. Ele tinha essa imagem. Era sempre feito um paralelo, uma analogia do imperador romano, do César, como o Sol. E olha o que acontece nesse quarto tocar de trombeta aí. O Sol já era. Só que não foi só o Sol. As luas e as estrelas também já eram. E adivinhe no Império Romano quem eram tidos como os astros, quem tinha essa analogia de astro, de estrelas e tal. Eram os senadores e os cônsuls romanos. Então o que esse quarto tocar da trombeta está dizendo é o seguinte: esse império acabou. E como que eu tenho a certeza disso? Pelos 3 toques das trombetas anteriores, que já me disse isso, que parte por parte eles foram destruídos. Aqui eles foram destruídos todos de uma vez. Aqui a quarta trombeta está falando assim, ó, agora acabou de verdade. O Império Romano não vai existir mais. Só que ainda tem 3 trombetas a serem tocadas pela frente. E ai dos povos que ficarem morando na terra no tocar dessas próximas trombetas. Então, a construção da história é o seguinte: Roma foi destruída em 3 partes, até que se consumou a sua total destruição. Tá? Aqui até vou ler o que quem elaborou aqui o estudo bíblico diz. Em 476, Odoacro, à frente dos Érulos, tomou posse de Roma. A terça parte do sol, lua, estrelas deixaram de brilhar. A realeza, o seu consulado e o senado, respectivamente. Caiu então a parte ocidental do Império Romano, abrindo caminho para a ascensão de um anticristo, que se assentaria em Roma e cuidaria de mudar a lei, como diz em Daniel 7:25. O que está querendo dizer aqui, gente? O império não existe mais. Aquela figura do imperador romano deixa de existir. O imperador romano era chamado como César, o sol da justiça. Tanto é que se vocês forem buscar algumas imagens de Roma, tal, sempre tem um sol. Sempre tem sol envolvido, né? Só que daí vai abrir espaço para quem entrar na história? O anticristo, que se assentará no lugar do imperador romano. E ele terá uma função de mudar a lei. Se você olhar para a história, o que aconteceu posterior à destruição do Império Romano? Um líder se assentou no lugar do Imperador Romano. E esse líder governou muitas nações através de uma igreja. E aí sim é dada uma abertura para a vinda de um anticristo. Eu vou deixar tocar a próxima trombeta para a gente entrar em outros detalhes, mas vamos entender que até aqui, o que aconteceu? O Império Romano não existe mais. Aquele império que massacrava, que oprimia as pessoas na época de Cristo, na época antes de Cristo, na época e séculos após Cristo, ele deixou de existir. Ele não tem mais poder. Não existe mais um imperador. As tribos conseguiram minar o império e agora a Europa foi dividida em países. E a África e a Ásia, enfim, também começaram a ter uma certa autonomia. E nunca mais haveria um império total no mundo. Haveriam, sim, alguns impérios parciais, que dominariam determinadas regiões, mas não mais um império tão grande como houve o Império Romano, o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Babilônico. Beleza? Gente, dá para tocar mais um pouco? O que vocês querem? O que vocês preferem aí? Queria Por saber mim, bora lá, gente. A quinta
trombeta é a que eu mais gosto. Porque vai entrar num tema que pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas que se dizem cristãos sabem que é citado na Bíblia. E para quem gosta de história, e assim, gente, eu, Rodney, gosto de história. Infelizmente, ultimamente eu tenho dado pouca atenção para isso, mas eu sempre gostei muito. E daí agora vai entrar numa categoria que quase ninguém sabe que é citada na Bíblia. E cita com tanto detalhe que quem não quiser ver é porque realmente quer ser cego porque quer ser cego, tá? Então vamos lá. O Império Romano deixou para trás, as 4 trombetas tocaram e destruíram o Império Romano, beleza? Vem a 5ª trombeta. E eu gostaria que a Márcia lesse pra gente. A Márcia tá aí ainda? Oi, tô aqui. Ô, Márcia, você não cansou da minha voz, não, Márcia? Não, Rodney, aliás, eu gosto muito de te ouvir falar, e eu também gosto muito de história. Ah, então vamos estudar junto, pô. Eu gosto bastante, eu gosto do jeito que você fala. Que é para ler o 9? Para ler o 9, versículo 12, por favor. 9, versículo 12. Uhum. Um ai já passou. Atenção. Mais 2 ais vem depois disso. Só isso? Só isso. Olha só, lembra que no versículo anterior a gente viu que tinham 3 ais? Ai, ai, ai. A Lid leu, foi legal que ela até leu pausadamente. Ai, ai, ai. Porque seriam as 3 próximas trombetas que ainda viriam de ser tocadas. Só que aqui está falando que uma passou. E agora vai ser tocada mais 2. A 5ª e a 6ª trombeta, eu vou entrar agora na questão que eu queria falar. Que são das tribos maometanas. E não entendo diferente. Aqui vai falar de Maomé mesmo, tá? O que aconteceu, gente? 600 anos depois de Cristo, havia um cara que era analfabeto, havia um cara que era um Zé Ninguém, que vivia no deserto da Arábia. Esse cara chamava Mohammed, que é o que a gente conhece como Maomé. Esse cara estava lá no deserto da Arábia e ele recebeu a visita de um anjo, que ele falou que foi o anjo Gabriel que visitou ele. E esse anjo falou, ó, eu quero que você escreve aí um livro, um relato. E esse livro é um livro de instrução que vai guiar o povo de Deus na Terra. Então vamos entender de novo. 600 anos depois de Cristo, Maomé existiu. Ele nasceu na cidade, parece que de Medina, na Arábia, se não me engano. Tá? Daí veio o anjo, que ele falou que era o anjo Gabriel, e falou com ele, escreve o livro. Pô, mas para começar, Maomé era analfabeto. Como que ele escreveu um livro? Né? Então, ele começou a ditar para alguns, eu vou chamar de escribas, o que o anjo passou para ele. E isso que ele foi narrando para os caras escreverem é o que nós temos hoje como livro sagrado do Islã, que é o Corão. Beleza? Por que eu estou contextualizando isso? Porque Maomé, através daquilo que ele disse que recebeu do anjo Gabriel, resumidamente, ele deveria fazer uma guerra santa. O que seria ser uma guerra santa? Apenas um povo seria escolhido por Alá, que é Deus. Alá é Deus, tá? É um nome para Deus, como tem outros nomes também. Porque o nome de Deus a gente não sabe. Nós damos apelido para Deus. Até a palavra Deus é um apelido, tá? É um título que nós damos. Eles chamam de Alá. Então, Alá, através do anjo Gabriel, falou assim, ó, apenas um povo que se sujeitar às leis do Alcorão, que é chamado de Sharia, as leis do Corão é chamado de Sharia, quem sujeitar a elas será o meu povo. E o meu povo tem que obedecer às minhas regras. E quais são as regras?
Vocês têm que dominar o mundo, estabelecer as leis da Sharia, perfeito? E através dessa lei, eu vou vir, eu vou voltar e habitar com vocês. Essa é a promessa no Islã. Eu estou sendo bem resumido aqui, porque existem muitos detalhes, mas o que o Islã tem por objetivo é uma guerra santa. Então, quando a gente vê no noticiário os terroristas islâmicos, eles não estão nada mais, nada menos fazendo do que cumprir o Alcorão. É simples assim. Aos radicais e aos mais tranquilos. Porém, a essência do islamismo é que todo aquele que não se converteu ao Islã deve ser o quê? Morto. É isso. E eles tentam empregar de qualquer forma o quê? O famoso califado, que nada mais é, o califado é o território islã. Todo o território que eles dominam, eles chamam de califado. E deixa um líder que é chamado como califa. Existe hoje um cara, que eu não vou lembrar o nome, porque é árabe, eu só lembro do primeiro nome dele, que ele é tido como o descendente de Maomé. E todos no islamismo se reverenciam a ele. Espero que vocês estejam entendendo tudo que eu estou falando. Então, Maomé, recebendo essa missão do anjo Gabriel, ele parte para a guerra. Se vocês observarem nos jornais de hoje em dia, existe ali em Israel um conflito pela cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém, ela é sagrada para o judeu, para o cristão e para o islã. Por quê? Porque diz que em Jerusalém, quando Maomé morre, Deus levou Maomé para o céu em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém quando ele morre e ele é levado para o céu em Jerusalém. Sabe quando tem aquela foto de cartão postal que tem um templo com uma cúpula dourada em Jerusalém? Aquele templo é uma mesquita, é uma igreja islâmica. E eles Domo da Rocha. Exatamente. Exatamente. Inclusive, o Toninho e a Marisol tiveram lá, eles podem falar melhor do que eu isso, né? Ali é extremamente fechado, porque é uma área, é um setor dos árabes que dominam. Se eu estiver falando coisa errada, vocês me corrigem, hein, Toninho? Ali os árabes que dominam, e eles creem que é naquele local onde está a mesquita, onde está o Domo da Rocha, que Maomé foi para o céu. Então, ali na área, na região de Jerusalém, é uma briga. E quando há um ataque de um árabe, de um muçulmano, contra um judeu, vocês podem reparar que eles atacam os judeus com facas. As mortes geralmente são por faca. Por quê? Porque até isso é dito no Corão. É ensinado como matar as pessoas. Meu Deus. Inclusive, quando a gente foi visitar essa mesquita, a gente ficou sabendo que um dia antes um muçulmano atacou um judeu e matou a facada. Gente, tinha tanta polícia e a gente achou que era porque era o último dia do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. E eles realmente reforçam muito a cidade, né? Jerusalém fica toda cercada de polícia. E a gente estava lá sem entender o que estava acontecendo. Depois a gente foi ver na internet que realmente, né, tinha tido um ataque e um cara tinha esfaqueado o outro. Exatamente isso, Rodney. Olha só que loucura, né? Lá, sim, nesse Domo da Rocha, onde é a mesquita sagrada deles, assim, você pode visitar, você não pode entrar dentro da mesquita, mas lá fora você já vê, assim, que eles já se cobrem, se limpam, fazem todo aquele ritual, né? Eles são bem, assim, eles têm muitos rituais, e é um lugar, assim, extremamente sagrado. Você não ouse brincar ou, né, tipo, tentar fazer qualquer coisa, porque eles realmente são, assim, radicais em relação à religião. Para eles, eles são muito extremistas até, né, se a gente for parar para analisar. Sim, e teve realmente um ataque quando a gente estava lá, e foi tenso. Assim, a gente não viu, né,
mas foi lá na onde a gente estava. Na verdade, esses ataques acontecem diariamente. A Josi não vai deixar mentir. Eu tô tendo problema ultimamente, gente. Primeira coisa que eu faço no dia acordar o olho, abrir o olho, é começar a ver jornal. E eu tô com uma mania de ver jornal de fora do país. E o Jerusalém Post, por exemplo, todo dia tem. E eu vou postar para vocês para falar que eu não tô mentindo, porque eles têm a versão em inglês do jornal deles, tá? Tem a em hebraico e tem em inglês. Todo dia na capa relata algum ataque à facada. Eu vou mandar no grupo para vocês. Ó, o de amanhã eu vou mandar para vocês. Aí o que acontece? Nada disso é por acaso. E eu tô contextualizando isso para vocês entenderem o toque da quinta e da sexta trombeta. Tá? Então, Maomé, ele entrou numa guerra santa e ele tinha que fazer o quê? Fazer com que as pessoas se convertessem à religião dele, porque ele queria fazer um domínio mundial. Só que a Daniel me fala que não vai haver mais domínio mundial. E Maomé está em busca disso. Maomé conseguiu um domínio mundial? Não conseguiu. Porém, todavia, entretanto, ele conseguiu conquistar muitos territórios, muitos países. Se você pegar o norte da África, vindo de uma... Assim, quem conhece o mapa de cabeça vai conseguir entender ali. Desde o Marrocos até o Egito, que é outra extremidade, todo o norte da África é toda dominada pelo islamismo. A região do Oriente Médio, onde fica a Arábia, etc e tal, nem se fala. Subindo ali para os países ali, tipo Israel, Jordânia, Síria, Líbano, enfim, todos aqueles países ali, foi a maioria deles, todos dominados pelo Islã. Inclusive os maiores, como Irã, Paquistão, Afeganistão, e aí vai entrando a Ásia dentro. Isso tudo deve-se a Maomé. Porque ele ia conquistando os territórios, e a primeira coisa que ele fazia era o quê? Esse território vai ter que, primeiro, se converter ao islamismo, tornar Islã. Então, o território tem que ser Islã. Tanto é que o cristianismo não entra facilmente nesses países, por causa disso. E outra característica é que esses territórios teriam que aderir à língua dele, que seria o árabe. Pouquíssimas nações dessas regiões todas não aderiram ao árabe. Pouquíssimas. Eu vou dar 2 exemplos apenas. Os iranianos, que absorveram a religião, que é o islamismo, mas eles continuaram falando o persa, e os turcos, que aderiram extremamente à religião, só que continuaram falando turco. Todo o resto pegou o árabe como língua e o islã como religião. Dito isso, contextualizando essa história toda, eu falei pra caramba agora, eu vou entrar na quinta e na sexta trombeta, tá? A quinta a gente leu ali, a Márcia leu pra gente que um ai passou e vai ter mais 2 ais, né? O quinto anjo tocou a trombeta. Ali só foi só um contexto, tá, Márcia? E eu vou pedir... Gente, eu tô muito aleatório, tá? A Marina tá ainda com a gente? Rodney, a Marina, quando ela entrou, ela disse que ela não poderia participar ativamente, que ela estaria só ouvindo no fone de ouvido, que ela estava um pouco atarefada. Então ela pediu para não ler. Beleza. Então, a Marta, eu vou pedir para a Marta, então. A Martinha tá aí ainda? Tô aqui. Você pode ler para a gente esse versículo, Apocalipse 9, versículo 1? O comecinho aqui, a quinta trombeta. Isso. Tá. Só o 1 que você quer? Isso. Quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Beleza. Eu vou só voltar um pouco da questão do ai, que eu quero que fique bem claro. Tá? Quero que fique bem claro. Nós estamos falando de 7 trombetas a serem tocadas. Certo? Só que teve nesse momento aí uma águia que voou e falou ai, 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 que haveria 3 ais. E que depois a Márcia leu pra gente que um ai passou. Esse ai que passou é o Império Romano, gente. Ficou para trás. Só que ainda falta 2 ais a serem tocados ainda. 2 ais a serem
proclamados, enfim, que estão por vir. Beleza? Aí o quinto anjo tocou a trombeta. E no versículo 1 diz: o anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Gente, fala para mim quem, assim, em profecias, infelizmente não vou contextualizar aqui biblicamente, mas há vários relatos da Bíblia dizendo isso, que os anjos e estrelas, estrela em profecias significa anjo, tá? Mensageiro, beleza? Então, esse anjo caído do céu, na terra, o que seria? Um anjo que veio do céu, beleza? E esse anjo foi dado a ele a chave do poço do abismo. Esse anjo caiu na terra e foi dado para ele a chave do poço do abismo. Certo? Lembra da historinha que um anjo veio falar com Maomé? E ele falou que esse anjo era o anjo Gabriel? A pergunta que fica é: será que era... Eu não tenho dúvidas que algum anjo falou com ele. Eu, particularmente, não tenho dúvida. Só que será que realmente era Gabriel, igual ele relata? Ou será que pode ser algum outro tipo de anjo? Certo? Aqui até fala, né? Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita de um anjo Gabriel, que lhe trouxe as mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o filho de Deus, mas apenas um profeta. Legal ter citado isso aqui. Porque no islamismo... Pode falar. Aí a gente tem que aplicar aquelas regras de identificar se é um profeta de Deus ou um falso profeta, né? E entre as regras, se negar a palavra de Deus é um falso profeta. Se negar Cristo como o Filho de Deus é um falso profeta. Então dá para ver que não é um anjo de Deus, né? Exatamente. Show de bola. Você matou a pau agora, cara. Não tinha pensado nisso, sinceramente. E tipo, no Islã, eles acreditam que há 40 profetas. Sendo que o maior deles, adivinha quem é? Maomé, óbvio. Só que dentro desses 40 profetas, está Jesus no meio. Então você falar que Jesus é filho de Deus, você está fazendo o quê? Blasfemando. Porque Jesus é só um profeta. Dentro do contexto islâmico. Certo? Então vamos lá. Uma das mensagens é que Jesus não era filho de Deus, conforme o Cauê falou pra gente. Já desenquadra aí dentro dos padrões proféticos, né, do profeta verdadeiro. Mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, o Apolion. A gente vai entrar nessa questão mais para frente. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz, conforme está dito em 2 Coríntios ali, certo? Então, só para contextualizar esse lance de Maomé, de receber a visita do anjo, etc e tal. Eu vou pedir para... Marisol, você pode ler para a gente do versículo, capítulo 9, mas eu vou pedir para você ler do versículo 3 até o 4, tá? Beleza. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Beleza. Gente, então vamos só tentar recapitular isso aí que está sendo dito na Bíblia. Um anjo caiu e a ele foi dado a chave do poço do abismo. Certo? Aí a Marisol leu pra gente agora aí que quando abriu, né, assim, tipo, um pouco antes, quando abriu o abismo, subiu uma fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceu com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos e vieram sobre a terra com poder de escorpião. Eu quero que vocês vão prestando atenção nesses detalhes, porque depois eu vou pegar detalhe por detalhe que está sendo lido aqui para a gente construir uma ideia, uma característica, tá? Gafanhoto, a gente teve recentemente agora aqui, nos noticiários falando que talvez o sul do Brasil seria atacado por uma nuvem de gafanhotos, certo? E o que esses gafanhotos fariam? Iam destruir tudo.
Porque o gafanhoto é praga. Eles, em ataque, são pragas. Tanto é que uma das pragas do Egito também foi um enxame lá, uma nuvem de gafanhotos e tal. Certo? Então, por onde eles passavam, eles iam destruir tudo. Porém, eles seriam como fumaça. O que a fumaça faz? Preenche o ambiente, se alastra com muita facilidade. Só que com um poder diferente, com poder de escorpião, com poder letal. Só que esse poder letal, eles não acabariam com algo. Que aí diz no versículo que com a árvore, as plantas, tal, não sofreriam mal nenhum. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma analogia. Depois que o Império Romano caiu e um ai passou, a gente vem para a quinta trombeta, que começa a ter essas características. Logo após a queda do Império Romano, um anjo se revelou para um cara numa terra inóspita, no meio do deserto da Arábia. Gente, não se engane. Na Arábia não tem nada a não ser deserto e petróleo. Demais, não tem nada naquela região. Arábia, toda a Península Arábica ali não tem mais nada. É uma terra inóspita, literalmente. E quando esse cara, que chama Maomé, recebe essa mensagem angélica, entre aspas, ele começa um movimento que, como fumaça, se espalha por todos os lugares. E esse movimento, por onde passa, adivinha o que faz? Destrói tudo. Porque eles dominaram algumas regiões, não foi na pregação da palavra, não foi convertendo as pessoas, foi através de morte. E eles, então, tinham esse poder de escorpião. Porém, as árvores, como é dito aqui, não sofreriam mal nenhum. O que isso quer dizer? Que algum povo, alguma região, alguém seria preservado. Mesmo com tanta destruição, alguém seria preservado. Vocês conseguem entender dessa forma? Essa linha de raciocínio que eu estou tentando construir? Porque, historicamente, na cronologia, na sequência da história, é isso que vem acontecendo desde João. O Império Romano subiu, foi destruído. E agora começa esse movimento muçulmano. Certo? A quinta trombeta. Rodney, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente foi viajar, a gente ficou muito impressionado, né? Realmente, por ver que eles dominam, que eles crescem muito, né? Se você der uma pesquisa rápida aí no Google, qual é a religião monoteísta que mais cresce no mundo? Você vai ver que o islamismo ele cresce mais que o próprio cristianismo. E exatamente por isso que você falou, né? Porque muitas vezes eles não vão nessa coisa de livre-arbítrio, de pregação. Muitas vezes é na base da morte, de guerra, de imposições. E eles também têm essa coisa de como se fosse uma tradição da própria religião, de terem muitos filhos. Exatamente. Então, assim, lá eles vão se alastrando. Não é igual aqui, que você tem um filho, dois... Não. Não é tradição não, viu? Muçulmanos... Isso é orientação. É uma orientação, exatamente, para eles terem esse domínio, porque uma hora eles vão dominar o local só com a descendência deles, né? Vamos dizer. Então, é exatamente isso aí. Quando fala aqui que eles eram igual fumaça, né? Gafanhotos, em relação a ser uma praga mesmo, né? A ser muito rápido, eles cresceram e ainda crescem de forma muito rápida por esses dois aspectos, tanto na questão de serem numerosos em filhos, em descendência, e também pela imposição, né? Porque a gente sabe que eles uma religião que usa a força militar para dominar. Sim, sim. E sobre isso que você falou, Marisol, dos filhos, eu tenho um colega que morou alguns anos na Bélgica. Ele falou que era uma preocupação do governo belga o controle de natalidade. Por quê? Porque o sistema previdenciário belga
não estava vendo com bons olhos as comunidades muçulmanas, que estavam tendo muitos filhos. Então, eles estavam projetando que nas próximas décadas eles teriam uma crise previdenciária porque não conseguiriam sustentar a população de tantas pessoas que estavam nascendo na Bélgica, e essas pessoas vinham exatamente das comunidades muçulmanas. Ou seja, e isso também, se vocês forem buscar tal, é uma das orientações do Corão, de terem filhos, tá? Porque é uma forma de você dominar determinadas regiões. Se não vai por mal, é o contrário, né? Se não vai por mal, vai por bem. Porque Exatamente. E lá, você começa... assim, se a mulher... desculpa. Se a mulher não tem filho, ela não é vista com bons olhos, porque como que pode, né? Se tá na palavra de Deus que é para você, no Alcorão, que é para você procriar, e você não tá procriando, então você tem alguma coisa de errado com você, né? Ó, não me entenda mal no que eu vou falar agora, mas esse lance de feminismo, se for ter se for ter esses protestos tal numa região islâmica, primeiro que a abafada é morta, não existe, porque não tem voz, não é tipo sufocado. Mas se alguém levantar alguma coisa isso, não faz nem sentido na cultura deles. Gente, assim, o que é interessante a gente entender, e vocês que foram pro Oriente Médio, de repente vocês sentiram isso. Tudo bem que ficaram poucos dias lá, mas dá para sentir alguma coisa disso? Quando você vai a alguma região com uma cultura diferente, eles veem o mundo de uma forma diferente. A própria mulher que vive naquele contexto, elas não entendem que elas devem ter liberdade. Elas não entendem isso. Elas entendem que elas têm uma função, que é ser submissa ao marido e ter filho. Apenas. Essa é a função delas. Ok? Então, eles têm a cultura deles é muito forte. Né? A cosmovisão deles é muito forte também. Eu acho que ninguém leu o versículo 5, né? Edivaldo, você pode ler Apocalipse 9, versículo 5 pra gente? Sim. 9, versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. E aí? Então vamos voltar a contextualizar tudo isso. Foi dado um período para que esses caras atormentassem. Esse período é 5 meses. Eu queria falar uma coisa para vocês, que é importante a gente saber. Quando se refere aí às árvores, às plantas, está falando sim do povo cristão. Tá? Quando aconteceu o movimento de Lutero, do protestantismo, a primeira reação que o Papa teve foi pedir a cabeça de Lutero. O Papa literalmente pediu a cabeça de Lutero, porque estava fazendo um movimento contra a igreja romana. Só que os caras foram atrás de Lutero. Só que sabe o que aconteceu? O Islã, o povo muçulmano, que estavam extremamente empenhados nesse mesmo período em estabelecer um reino na Turquia, que era a antiga Constantinopla, que foi o Império Otomano, inclusive, que a gente vai falar agora. Com isso, o Papa virou o poder de fogo dele contra os muçulmanos e deixando de lado Lutero. Com isso, Lutero conseguiu trabalhar e conseguiu não ser morto e conseguiu fazer com que o protestantismo andasse. Ou seja, eu só sou protestante hoje porque essa profecia se cumpriu. Porque se o Islã não tivesse a força que teve naquela época, o Papa não teria virado os holofotes para o Islã e teria massacrado, exterminado e abafado o movimento de Lutero. Então, a história, ela conta a narrativa bíblica. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse povo, que essas árvores que deixaram ficar viva, é exatamente isso. Eles iriam sufocar e matar muitos, porém, não a todos, tá? E nesse momento aqui que o Edivaldo deu pra gente, falam que eles iriam atormentar e massacrar e tal, durante 5 meses. E aí entra aquele lance profético, né? De datas. E aí é fantástico a literalidade das datas. Eu vou pedir aqui, só para, antes de entrar na questão dos 5 meses, eu acho que... Gil tá aí?
Eu acho que não, né? O Luiz Fernando ainda não leu. Não leu? Luiz Fernando, lê pra gente, então, Apocalipse 9, versículo 10, por gentileza. Sim. Legal, obrigado. 10. 9, 10. 9, capítulo, versículo 10. Tinha um ferrão na cauda como escorpião, e era na cauda que estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Então, aqui, nessa passagem, tá complementando o que a gente leu anteriormente. Que eles iriam sufocar, seriam letais como escorpiões, certo? Iriam causar dano aos homens por 5 meses, como disse ali anteriormente que foi lido. Tá? E aí a gente vai entrar nessa questão dos 5 meses. Porque na Bíblia, nos livros proféticos, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, principalmente, são dados muitos números. E esses números são literais, desde que saiba interpretá-lo. Tá? O que é 5 meses? São 5 vezes 30. Certo? 5 vezes 30 é igual a 150 dias. Perfeito? Aí você vai falar, putz, mas tem mês que tem 31 dias. Tem mês que tem 28, às vezes 29 dias, que é o mês de fevereiro. Então essa conta está errada. Não, essa conta está certa. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se em algum outro momento foi dito isso. Entende que a revelação do Apocalipse está sendo dada para quem? Para João. E João vivia no calendário hebraico. O calendário que nós temos hoje, dos meses, de 30, 31 dias, até os nomes dos meses, que são, reparem bem, são nomes muitas vezes pagãos até, pelo fato, né, se referenciar a astros. Esse calendário que nós temos aqui é o calendário gregoriano, que o Papa Gregório estabeleceu muito tempo depois de João. Então, João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele tá recebendo, e para que as contas fizessem sentido, você tem que fazer a conta dentro do calendário hebraico da época. E o calendário hebraico da época, ele tinha 10 meses, e cada mês com 30 dias. Sendo assim, o mês hebraico, no calendário hebraico, tem 30 dias. Por isso, que quando fala que em 5 meses, está falando em 150 dias. Para a profecia, um dia é igual a um ano. E há textos bíblicos que dizem isso. Lá em Números está dizendo, por exemplo. Logo, a gente está falando que o escorpião que seria letal, ele estaria enchendo a paciência do povo e matando e sufocando grande parte das pessoas, não a todos, por 150 anos. Aí adivinha o que me acontece em 1299. Em 27 de julho de 1299, Otimã fundou o Império Otomano. Durante esse tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia, sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos à data de 27 de julho de 1449. Então vamos lá. Em 299, esse cara aí, Otimã, fundou o Império Otomano. O que é o Império Otomano? Nós conhecemos o Império Otomano, hoje, para falar nos tempos modernos, como a Turquia. A região da Turquia ali era o Império Otomano. Certo? Cuja a cidade principal do Império, a capital do Império, era Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. Ali nasceu o Império Otomano. E adivinha qual que era a cultura do Império Romano? Vamos lembrar que Maomé viveu no ano 600. A gente está falando de quase 1000 anos depois dele. O Império Otomano
era totalmente muçulmano, certo? Então, os muçulmanos conseguiram estabelecer um império em uma determinada região. E 150 anos depois, porque a gente está falando de um período profético de 150 anos, o que aconteceu? Exatamente, se 27 de julho de 1299 ele estabeleceu um reino, esse reino durou até 27 de julho de 1449, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram o domínio no Oriente da Europa. Isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu a descoberta da América. O que eu quero explicar para vocês aqui? Durante 150 anos, esses caras viveram igual uns loucos em guerra, para estabelecer a região ali como sendo deles, tá? E eu vou até abrir aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, não? Sim. Ó, o Império Otomano nada mais é do que toda essa região de vermelho. Aqui ele está sendo marcado nos países que nós conhecemos hoje, tá? Então o Império Otomano dominou parte do norte da África, do nordeste da África ali, o Oriente Médio e principalmente a Turquia. Vocês verem a Turquia aqui, certo? Então, o que aconteceu nessa época? O que aconteceu nessa época? E nós estamos nesse contexto, porque até fala do descobrimento da América, né? Esse é o mapa do mundo, certo? E a gente está falando que o Império Otomano ele está nessa região aqui, ó. A Turquia é esse país aqui, ó. Onde eu coloquei o X, beleza? Toda a Europa fazia comércio com a Ásia. E eles tinham que passar pela Turquia. Eles não tinham outro caminho para ir para a Ásia, a não ser pela Turquia. Só que quando ele estabelece aqui o Império Otomano, ele bloqueia essa passagem. E os europeus, que eram os povos mais ricos e tal da Terra na época, não conseguiam fazer essa travessia para a Ásia, principalmente para a Índia. Nesse contexto, Portugal e Espanha, que estão exatamente aqui, eles fazem o quê? Vão descobrir um caminho novo para a Ásia, principalmente para a Índia. E eles vão desbravar o mar. Só que o que acontece? Eles achavam na época que a Terra era quadrada. E que se eles fossem mar adentro, eles iam cair em precipícios ou serem devorados por monstros, que é o que eles acreditavam na época. Nesse contexto, eles se arriscaram e primeiro, um navegador conseguiu fazer esse trajeto e chegar até as Índias. Daí, outros, acidentalmente, vieram para cá e descobriram a América através do Caribe, e outros vieram para cá tentando fazer esse primeiro percurso para a Índia e acabaram descobrindo o Brasil. É nesse contexto que nós fomos descobertos, por causa do Império Otomano. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a história, ela complementa o relato bíblico. E se a gente entender uma coisa como separada da outra, a Bíblia não faz sentido. Entendeu? Então, esse povo aqui, o Império Otomano, ele ajudou tanto no descobrimento das Américas, como no protestantismo ficar em paz. Porque nesse período, o Papa, que ficava exatamente nessa região aqui, ele deixou de mirar Lutero e seu movimento e começou a brigar contra os muçulmanos, porque ele queria que os muçulmanos não estabelecessem reino algum, porque ele queria predominar com sua religião nesse território também, que anteriormente pertencia ao catolicismo. Dito isso, eu vou voltar para o estudo. E já são 9h22, e eu não sei o que vocês estão achando disso. Porque a sexta trombeta vai ser tocada. Vamos lá. Eu vou pedir para a Josi, que não leu ainda. Ela vai ler para a gente Apocalipse 9, versículo 13 a 15.
o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Bom, aqui a gente vai encontrar mais uma profecia. Então, gente, o que eu queria... Eu queria até voltar num trecho da quinta trombeta. Ali a gente falou da estrela caída, que é Satanás, que se apareceu como anjo para Maomé. Eles agiram como gafanhotos e escorpiões. As árvores simbolizam o povo remanescente, aquele povo que estava naquele período que não foi oprimido e levou a palavra, o testemunho de Cristo adiante. E que durante 150 anos eles viveriam nessa opressão total, até conseguirem ter o império deles. Se a gente fosse ler os versículos para frente, que não deu tempo de ler aqui, vai dar algumas características desse povo, que eles tinham rosto de homem, cabelo de mulher, coroas de ouro, tinham cavalos. Os muçulmanos, eles tinham uma característica, e tem até hoje: usar barbas, com cabelos grandes, usar turbantes com adereços dourados. Isso é muito característico do muçulmano, até hoje. E é muito igual aos relatos bíblicos dos versículos que precederam aí o versículo 12. Tá? Daí é tocada a sexta trombeta. E a sexta trombeta diz que tem... Aqui está falando de uma outra profecia. Que está dizendo aqui o seguinte: a hora... Pediu para os anjos soltarem ali, né, os 4 cantos, a hora, o dia, o mês e o ano. E tem as 4 principais cidades. Deixa eu ver se diz aqui, não sei se diz, aqui não diz. O Império Otomano tinha 4 cidades principais, tá? Que eram as seguintes cidades. Peraí. Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Essas cidades eram cidades militarmente estratégicas para o reino otomano. Daí, no versículo está dizendo que os anjos deixariam esses 4 cantos descobertos. Ou seja, esses 4 cantos, eles estariam vulneráveis. Perfeito? E no versículo bíblico, dá um período para que isso acontecesse. Que é exatamente a hora, o dia, o mês e o ano. De novo, a gente vai ter que fazer conta. E de 30 em 30. Tá? Um ano tem 360 dias no calendário hebraico. Um mês tem 30 dias. Beleza? Um dia na profecia é igual a um ano. Uma hora, se for fazer a conversão, a matemática aí, é igual a 15 dias. Se você somar tudo isso, vai dar 391 anos e 15 dias. Por que que isso é importante? Porque desde 1449, quando o Império Romano conseguiu se estabelecer como um império sólido na região, 391 anos e 15 dias depois, o Império Otomano ruiu, ele acabou. Um pastor chamado Josias Litt, ele entendeu, ele vivia em 1840, nessa época aí. E ele começou a fazer conta. E ele entendeu, e ele chegou nessa matemática. E ele falou que em 1449, quer dizer, que no ano de 1840, no mês de agosto, o Império Otomano ia acabar. Ele foi ridicularizado, muitas pessoas ali, não acreditaram nele, etc e tal,
mas chegou exatamente no dia que ele falou, do mês de agosto, e o Império Otomano saiu nos noticiários da Europa na época, né, que era mais forte, o fim do Império Otomano. Ou seja, a profecia estava apontando que o Império Otomano, que era o principal império da época muçulmano, iria durar até 1840. Quando as pessoas viram que o pastor Lynch estava certo, o que eles fizeram? No Apocalipse, em Daniel, tem números. Vamos estudar os números que a gente vai chegar exatamente na volta de Cristo. E começar a estudar loucamente. E chegar numa data de 1844, sendo como o final do mundo. Que não aconteceu. Mas aí é capítulo para um outro estudo. Mas, até no livro Grande Conflito, diz o seguinte: no mesmo tempo especificado, a Turquia, que era o Império Otomano, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção das nações cristãs. O acontecimento da Turquia aceitar os cristãos entrarem lá, esse acontecimento cumpriu exatamente a predição bíblica, quando se tornou conhecido e convenceram que essa ocasião, isso que aconteceu, fez com que outros homens chegassem a outras datas, isso que eu estou falando para vocês, e começou o movimento do advento, da volta de Cristo. Não vou me alongar aqui, mas só para vocês entenderem o seguinte: a Bíblia deu 2 datas aqui, das 7 trombetas. Uma data desde quando o Império Otomano começaria as guerras para eles terem o Império Muçulmano, e a outra data até quando eles durariam. Certo? Nisso, começa o início da toca de uma última trombeta, que é a 7ª. E eu vou ler essa trombeta aqui, tá? E tocou o 7º, Apocalipse 11, de 15 a 7. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que nós vimos anteriormente, que estão assentados em seus tronos, nos tronos diante de Deus, prostrarão-se perante seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Pessoal, para finalizar, o que eu quero falar com vocês aqui? De todas as 6 trombetas que nós falamos anteriormente, todas elas, profeticamente, inclusive questão de datas, aconteceram. O primeiro ai foi a queda do Império Romano. O segundo ai é a queda do Império Otomano. E de todo o mal que ele causou para o mundo. E ainda causa um certo estrago, não tão grande como antigamente causou, mas ainda causa. E ainda tem um ai para acontecer, que é a 7ª trombeta, que ainda não tocou. E quando essa 7ª trombeta tocar, a gente vai escutar, porque quem tiver salvo vai ouvir Jesus voltando. A 7ª trombeta será tocada na volta de Jesus, onde todas as criaturas prostrarão diante dele e vão reconhecer que Jesus é Cristo. Então, a gente vai abrir um novo capítulo do Apocalipse a partir dos próximos estudos. Mas até aqui foi construída uma ideia de que da caminhada do povo cristão, desde a morte de Cristo até os tempos atuais. Se a 6ª trombeta tocou e a 7ª está para tocar, em que época vocês acham que estão vivendo hoje? A gente está aguardando o toque da 7ª trombeta. Nesse contexto, nós estamos vivendo os últimos dias. Ou seja, nós estamos vivendo na hora extra da Terra. Então, que com esse estudo a gente preste atenção de que a história, ela não mente, porque ela já aconteceu. E autores cristãos e não cristãos relataram a história para a gente. Foi nesse contexto que uma das mentes mais brilhantes do mundo, que foi Isaac Newton,
se apaixonou pelo livro de Daniel. Porque ele entendeu de que a Bíblia, ela é um guia de instrução para a caminhada humana. E se a gente não se atentar a esses detalhes também, a gente vai ficar perdido. E nesse 7º toque da trombeta, é tarde demais. Porque quando tocar, já vai estar sido consumado tudo. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E aí vai ser capítulo para os próximos estudos. Beleza? Então eu só queria deixar esse recado final. A gente está esperando mais um toque de trombeta. Todas as trombetas não foram tocadas ainda. E que a gente se prepare para que a gente escute essa trombeta, porque essa trombeta será trocada não mais por um clamor de guerra, mas por um clamor de chamamento, de ajuntar o povo de Deus. Como antigamente era feito o toque da trombeta para chamar o povo de Israel para as festas judaicas. A 7ª trombeta terá esse contexto. E a partir daí vai ser só alegria, literalmente. Amém. Pessoal, isso tudo foi longo pra caramba. Amém. Espero que eu tenha explicado mais ou menos aí a ideia e do que a gente quer, do que a gente sabe um pouco. Muita coisa não foi dita, mas eu creio que tem como a gente procurar estudar, porque esse é um estudo contínuo. Apocalipse é um livro bastante maçante. E se a gente não estudar, a gente não vai, só lendo, a gente não vai aprender nada mesmo, né? Beleza? Foi muito bom o estudo, viu? Parabéns. Nossa, muita informação, foi bem rico mesmo. Gostei muito, aprendi bastante. Foi muito bom. Nossa, eu tô maravilhada aqui, gente. Marquei toda a Bíblia aqui, ó. Assim, é isso aí mesmo, Rodney. A história, né, se confirma com o relato bíblico. E, igual você falou, são muitas datas, às vezes a gente fica um pouco até confuso, mas se a gente se dedicar a estudar, Deus vai guiando, né? E aí, dessa forma, a gente pode se preparar para essa última trombeta, que é a volta de Jesus. Então, é um estudo muito rico mesmo, né? E é um estudo que serve para a gente confirmar a nossa fé, né? Serve para a gente realmente ver que a nossa fé ela é uma fé estruturada, uma fé baseada em fato, em coisas que aconteceram. Nossa, eu particularmente gostei muito. Obrigada, parabéns. Só queria fazer um paralelo, né? Que eu achei interessante. Se você for lá em Gálatas 6, verso 7, diz assim, ó, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente vê que as 7 trombetas, no final das contas, elas são 7 juízos de Deus para com aqueles que estão atrapalhando a sua obra aqui nesse período da Terra, né? Então o primeiro foi o juízo contra Roma, que pisou na lei de Deus, depois o juízo contra o islamismo, que fez a mesma coisa, né? Que está fazendo ainda, e o juízo contra o anticristo, que também já aconteceu lá em 1798, com o aprisionamento do Papa, ele está ganhando força de novo e Deus o destruirá na batalha final, todo aquele que se opõe contra Cristo. Então, esses juízos de Deus, que Deus está fazendo no período da história, são juízos de advertência, para que o povo se volte para ele, né? Então, se a gente vê que as 7 trombetas, que são 7 juízos ao longo da história, mas são juízos de advertência, não juízo final, elas são parecidas com as 7 pragas, que nós vamos estudar lá no capítulo 16, mas aí que é juízo final, não tem mais volta. Então, se a gente se atentar para isso agora, enquanto estamos vivendo as 7 trombetas, não precisaremos morrer destruídos nas 7 pragas, né? Então, Deus está tendo paciência conosco para que a gente possa se decidir. Era só isso. Amém. 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 E é isso. Eu vou tentar sempre estar mandando alguma coisa no grupo, que eu veja alguma referência de tudo isso que eu falei, tanto de questão histórica, ou até a informação atual mesmo, porque eu acho legal a gente confrontar o que a Bíblia diz com o que está acontecendo. O pastor Rodrigo Silva é um cara que eu gosto bastante, e ele uma vez falou uma coisa, e é uma coisa que eu acho super importante, que todo cristão deveria fazer isso. Tudo que você lê na Bíblia é como os bereanos, né?
Tudo que você lê na Bíblia, tudo que te falarem, confere se é verdade. Não aceita por aceitar. Você tem que confrontar aquilo que você acredita. Esse foi algo que por muito tempo, assim, da minha juventude eu vivi, porque eu não sabia se eu era convicto do que eu cria ou se eu apenas herdei uma crença dos meus pais. Entendeu? Mas a partir do momento que você começa a confrontar aquilo que você crê com o que aconteceu, com o que acontece, etc., você vai ver que a Bíblia, ela é super atual e que a fé, apesar de você crer em algo que você não vê, ela é muito palpável, né? Então, assim, o que eu vou, assim, conforme eu for achando as coisas, tal, eu vou compartilhar no grupo, quer seja as facadas em Jerusalém, quer seja as estatísticas do povo islâmico, enfim, para a gente poder sempre estar confirmando os relatos bíblicos. Porque não é possível, cara, que um cara que estava preso lá na ilha, na Grécia, em Patmos, que era João, conseguiu inventar uma história toda dessa da mente dele. E só para a gente contextualizar novamente um detalhe, o Apocalipse é escrito dessa forma por 2 motivos, ao meu ver. Um, porque ele estava preso e precisava escrever de uma forma com que os guardas lessem e não entendessem, para que as cartas dele pudessem ser transmitidas e enviadas. E outro é porque Jesus falou que a gente leria e não entenderia, a gente veria e não enxergaria, porque a gente não estaria com os olhos do Espírito Santo. Então, o Apocalipse é escrito nesse contexto, para que a gente veja com os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Beleza? É maçante, é informação pra caramba. A gente já falou um monte de coisa nos outros estudos, muitas outras informações virão. Os Estados Unidos nem apareceu na história. Vai ter dragão pra caramba, vai ter besta, vai ter mulher de vermelho, de branco, vai ter um monte de coisa ainda. Então a gente vai tentar absorver, absorver essas informações e entender que o que acontece hoje nada mais é do que já estava narrado na Bíblia antes. Então nada é novidade. Eu não espero que a bomba atômica, que vai haver uma guerra nuclear. Se haver uma guerra nuclear hoje, o homem acaba com o mundo. Aí a Bíblia estava errada. Se houver um novo império, a Bíblia estava errada. Eu, como creio na Bíblia, esse negócio de guerra mundial, de não sei o quê, para mim é tudo balela esse negócio. É tudo balela. E nunca vai haver. Acredite, nunca vai haver. Mas é isso aí, vamos finalizar que tá tarde. E eu queria convidar, eu estou vendo na minha tela cheia aqui Cauê, não sei se vocês estão vendo ele também. Então, Cauê, eu vou passar a bola para você, o bastão para você fazer a oração final. Você faz pra gente? Faço sim. Então, oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós queremos te agradecer primeiramente pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos traz o entendimento dela, que é o único meio de compreendermos. Agradecer também pelo que o Senhor tem capacitado o Rodney para explicar a tua palavra e de uma forma didática que a gente consiga compreender e que essa mensagem que foi dada hoje, Senhor Deus, essa palavra que o Senhor deixou registrada, que o Senhor deixou revelada no livro do Apocalipse, das 7 trombetas, que foram 7 juízos ao longo da história, que o Senhor desejava admoestar ou repreender as pessoas que estavam indo pelo lado errado contra o teu plano, contra a tua palavra, para trazer de novo aos teus caminhos, que sirva para nós hoje também, para nos decidirmos por ti, por Jesus como nosso Senhor e Salvador, por entregarmos a nossa vida a Cristo, porque no dia da sua volta nós queremos fazer parte daqueles que vão olhar para o céu e dizer: eis o Deus a qual aguardávamos, felizes, será um dia de festa, Senhor. Mas por outro lado, se nós rejeitarmos a ti, rejeitarmos a tua palavra, nós estaremos entre aqueles que vão pedir para os montes e rochedos cair sobre eles. Então, Senhor Deus, sabemos que somente o teu Santo Espírito pode nos mover a te seguir. Então, que o Senhor tenha uma ação profunda no nosso ser, em todos nós, e também nos nossos familiares, Senhor. Salve cada um de nós e derrame a sua bênção sobre todos nós. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.